Bom dia a todos e todas. Eu ocupo essa tribuna para falar um pouco sobre a questão da educação em Caxias. A gente tem recebido alguns contatos de professores que fizeram o concurso público há 2 anos atrás, aquele concurso que acabou vencendo em abril, né? E que, diferente de outros concursos, ele não foi renovado, esse concurso, né? E aqui, acho que também já é uma informação pública de que teria tido um apontamento do Tribunal de Contas em função do cargo de estudos sociais, que haveria uma definição de que deveria já ser separado, né, essa função do professor de estudos sociais para professor de História e Geografia. Hoje, em Caxias, ainda, né, os professores com formação em História acabam dando Geografia, os de Geografia ainda dão História. Acontece que esse concurso, ele, inclusive, já teve pessoas que assumiram esse concurso, e venceu, então, em abril, esse concurso. Só que esse concurso, senhor presidente, esse concurso ele também tinha outros cargos de professores de diversas áreas. Acontece que acabou vencendo. Agora, com toda essa questão da pandemia, a gente não tem como fazer um concurso. Então, a gente está aqui na verdade, a gente está num período bem complicado, em que também foi cortado horas extras, né, o CAGE dos professores. Logo começou a pandemia, os professores que tinham, né, a ampliação de jornada acabaram sendo cortados, todas, né, as ampliações de jornada, e as turmas que eram conduzidas por esses professores passaram a ser incorporadas por outros professores. Isso significa o quê? Que temos professores de diversas áreas dando aula de áreas distintas. Temos professores dando aula para diversas turmas, inclusive, né, a mais do que as turmas que estão dando aula. Tem professores que estão dando aula para estudantes que nunca viram, que estão alfabetizando, que nem conhecem as crianças. E isso a gente entende que é quase que... Claro, a gente sabe que o esforço desses professores é grande, mas não tem como um professor de português dar aula de matemática, não tem como um professor, né, de outra área, né, dar uma aula distinta da sua formação, mesmo que tenha esforço para isso. Então, a gente entende que essa educação não está sendo a mais adequada e necessária para os estudantes. Então, isso acaba prejudicando, sim, a educação, além de prejudicar a saúde dos professores, porque os professores estão adoecendo. Tem professores que estão trabalhando muito mais, né, do que trabalhavam antes. Professores estão extremamente sobrecarregados. Alguns professores, ainda, claro, têm seus filhos, então, além de acompanhar as tarefas dos seus filhos em casa, ainda tem que dar aula para várias turmas, então a sobrecarga está muito grande, né, dos professores, isso está preocupando. Uma coisa é a gente entender que vai durar 1 mês, 2, mas essa pandemia a gente não tem prazo, né? Talvez se estenda até o final do ano letivo. E como os professores vão aguentar isso? Então, essa é a minha preocupação. Além disso, a gente sabe que tem vários professores que estão se aposentando esse ano. Então, com a falta de professores, que já havia necessidade dessa ampliação de jornada, com os professores que estão se aposentando, o ano que vem, provavelmente, vai começar o ano letivo com uma falta enorme de professores. Como vai se resolver isso? Considerando que talvez a gente ainda esteja na pandemia e que alguns professores sejam um grupo de risco e não vão poder estar em sala de aula. Como vai se resolver essa questão? E aí a gente tem um concurso que venceu, que não foi prorrogado, e que a gente sabe que tem lá vários professores, inclusive, que estão na rede, que estavam esperando serem chamados, e que ficam na expectativa. Então, a gente tem professores para serem chamados, que, na verdade, como o concurso venceu, eu tinha um entendimento de que não haveria... Vereadora. Já lhe concedo, vereadora. A gente teria o entendimento de que, vencido o concurso, não haveria como chamar, né? Afinal, essa é a regra normal, né? Em tempos normais, essa é a regra normal de concurso. Concurso vencido, não tem mais como chamar. Acontece que saiu, né, uma legislação aqui, final de maio,
né? É a Lei Complementar número 27 de maio de 2020, e aí eu me lembro que eu não tinha me atido a esse artigo, né? Então, no final, essa é a lei que fala do congelamento do salário do servidor público, e lá no artigo 10º, ele vai trazer a possibilidade, sim, de chamar esses professores. Quando ele diz... Calma aí que eu vou achar aqui o artigo. Quando ele diz que, em função da pandemia, aqui, artigo 10, ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo 6, 20 de março, em todo o território nacional, até o término de vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União. Então, o que ele diz? Essa é uma legislação federal do final de maio, que ele vai dizer que todos os concursos que estão em vigência, que teriam validade ainda, prazo de validade, que já estavam homologados na data da publicação do estado de calamidade no Brasil, que foi 20 de março, isso quer dizer que inclui o concurso de Caxias do Sul. Então, o concurso de Caxias do Sul está incluído nessa legislação, porque ele venceu em abril. Isso quer dizer que ele só retornaria o prazo do concurso, da vigência do concurso, após o término da pandemia e do estado de calamidade. Então, se o estado de calamidade terminar em novembro, nós teremos, sei lá, 20 dias, volta a contar de 20 de março, o prazo, até o prazo que terminou o concurso, que seria abril. Bom, a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas a gente sabe que há demanda para chamar professores. Há falta de professores nas escolas. A gente sabe que está sobrecarregado, os professores estão sobrecarregados hoje, e daqui a alguns dias, com a aposentadoria dos professores, ainda haverá muito mais sobrecarga sobre os professores. Então, a gente precisa planejar o próximo período, considerando que a educação precisa continuar, e precisa continuar com qualidade. Então, nesse sentido, acho que essa legislação federal ela atende, ajuda a solucionar esse problema. E a gente precisa chamar o quanto antes esses professores para resolver esse problema que, se hoje está difícil, daqui 1 mês, daqui 2 meses, a situação só vai complicar cada vez mais. Vereadora Tatiane tem sua parte. Vereadora Denise, importante esse aspecto que você traz com relação à educação. Eu também tenho recebido demandas de inúmeros professores, né, sobrecarregados, preocupados com o que vai acontecer e que justamente aguardavam a nomeação, né, e em razão de toda essa pandemia, a gente sabe que os concursados não foram mais nomeados, né? Então, nesse sentido, a legislação federal vem bem, uma vez que suspende esse prazo, e aqui na Câmara de Vereadores, também pensando, né, nesses profissionais que estão ansiosos, aguardando a sua nomeação, também protocolei um projeto de lei que vem nesse mesmo sentido, né, de, durante esse estado de calamidade, suspender o prazo dos concursos, para que o município não tenha todo o desgaste de fazer um novo processo, e esses profissionais que se prepararam, que estudaram, que estão ansiosos, aguardando a nomeação e prontos para auxiliar o município, para que eles possam ser chamados. Então, nesse sentido, parabenizo a sua fala, é de fundamental importância, e digo que está aqui na Câmara de Vereadores também tramitando esse projeto, e que essa é uma legislação justa, uma vez que, em período de pandemia, de fato, não estão sendo nomeados servidores para praticamente área alguma, né? Então, a gente tem que ter um olhar, ter uma atenção com esses profissionais que estavam ansiosos esperando a nomeação e que, em razão dessa situação de saúde, né, dessa pandemia, acabaram não sendo chamados. Parabéns pela fala. Obrigada, vereadora Tatiana. Acho que é importante dizer que essa iniciativa ela é bem importante, mas eu entendo que a competência ela é do executivo, né? Embora a gente possa ter aqui proposições no legislativo, de projetos de lei, a gente sabe que acaba sendo inconstitucional, né? Porque quem legisla sobre serviço público é o executivo, né? Então, essa legislação federal ela vem do executivo. Essa aqui seria interessante, já que a bancada do PSDB sempre tem dado boas sugestões para o município, e o município tem acatado, né? Seria importante indicar para o executivo apresentar, né, essa proposição e resolver isso de fato, né? Porque os professores são sobrecarregados e acho que uma hora vai estourar isso, né? Então, acho que é importante, né, que, de repente,
vereadora também apresente junto ao Executivo para que a gente resolva esse problema. Obrigada.